Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 100 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de 3 formas de você não ter um filho preguiçoso. Eu tava querendo realmente fazer alguma coisa especial para o episódio 100, mas eu não sei se eu comentei isso lá no Instagram, ou se vocês viram, não viram, não sei. O Instagram ele entrega, às vezes não entrega, então é difícil, mas a gente tá meio que de mudança, né? Então tá tudo meio bagunçado, tá tudo meio incerto, tá tudo meio, né, meio perdido. Eu nem sabia se eu ia conseguir gravar episódio essa semana, porque eu tô sozinho com os meninos, a Pela já viajou, enfim, tá uma confusão, né? E aí a rotina tá meio complicada. Então, eu queria fazer alguma coisa especial pro episódio 100, mas vai ficar pro próximo, né? Vai ficar pro 200, porque não rolou. Então, eu vou precisar ser um pouco mais pragmático aqui e a gente falar de alguma coisa um pouco mais, digamos assim, comum, né? Ao invés de preparar uma coisa muito diferente, porque realmente não tá dando, né? E a preguiça, cara, ela é um negócio muito complicado, né? Quando você pega uma pessoa, né, principalmente como eu, assim, um fleumático clássico, né? O fleumático ele tem isso talvez crônico. Se você pegar o simbolismo da água, né? Você pode pensar que a água ela se ninguém fizer nada com ela, não acontecer nada, ela ficar ali parada, ela vai ficar parada, né? A água ela só vai se mexer se ela tiver uma impulsão, uma coisa que move com ela, né? Um maremoto, alguma coisa assim que você consegue fazer a água se deslocar e ir para um outro lugar, né? Se ninguém fizer nada, uma lagoa paradinha, tranquilo, você não joga uma pedra, se ninguém pula, nada, vai ficar paradinho. É uma tendência natural do fleumático. A não ser que você tenha já um caminho, uma indicação, uma certa inclinação para correr para um certo lado, né? Então, o fleumático ele tem a fama de preguiçoso, mas na verdade para aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, ele é muito ativo, né? Imagina um rio assim, né? O rio ele corre. Mas por que ele corre? Porque tá fácil ali, né? Tá no leito e tá na descida, então ele desce. Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem algumas inclinações, né, que vão deixar a gente feliz, a gente acaba se mexendo. Mas fora isso, costuma não dar muito certo a questão do fleumático ser muito ativo, proativo e tal. Isso, obviamente, pode ser mudado, né? Independente do temperamento que você tem ou que seu filho tenha, tudo que é comportamento humano é modulável. Então, esse é basicamente o objetivo desse episódio, né? Eu queria trazer aqui 3 formas de você não ter um filho preguiçoso. E obviamente, né, eu nem citei isso como uma das formas, mas é porque é uma coisa muito óbvia, né? Você não pode ser preguiçoso. Porque se você for preguiçoso, que tipo de cultura você vai criar na sua casa, né? Cultura de preguiça. E obviamente seu filho vai olhar para você e vai querer te imitar, vai fazer o que você faz. E não adianta nada você ficar deitado no sofá comendo pipoca, tomando cerveja e mandar o menino ser ativo, né? Ser proativo, limpar a casa, jogar bola, enfim, não vai rolar. Então, vai exigir da gente, isso eu acho que é a grande dificuldade da paternidade, né? Vai exigir da gente que a gente seja, né, minimamente mais capaz ou tão capaz quanto a gente gostaria que o nosso filho fosse, para que ele realmente copie aquilo e goste de fazer as coisas que a gente faz e não seja um peso para os outros, né, sendo preguiçoso para tudo quanto é coisa. E para grande parte das pessoas isso vai exigir uma certa maturidade, porque grande parte da vida adulta a gente faz coisas que a gente não gosta de fazer, né? E isso eu acho que tem que ficar claro. Uma pessoa madura é uma pessoa que faz as coisas que tem que fazer sem gostar. Uma pessoa imatura, uma criança, ela faz só o que ela acha mais legal, o que ela acha mais bacana, o que dá mais prazer, o que deixa ela mais feliz. Então, sem maturidade, né, para conduzir o seu filho para fora da preguiça, se você já não fez isso com você mesmo, obviamente vai dar errado. Então, se você precisa de um upgrade na sua maturidade, tem um link aqui embaixo do meu treinamento Metamorfose, que é um treinamento que vai te tirar desse tipo de inércia, né? Te mostrando quais são os problemas, né, da imaturidade, o que isso pode te trazer,
Depois vai te mostrar, através da jornada da maturidade heróica, que tipo de ações você tem que fazer para tirar os olhos do seu umbigo e colocar eles como objetivo final no seu coração, né? Você tem que olhar para o seu coração e ver ele ardendo, né? Um coração que emana amor pelos outros. Para isso você vai precisar aprender a fazer sacrifício, você vai precisar aprender a dominar os seus impulsos, os seus instintos, enfim. Tem toda uma forma de fazer isso. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, se você acha que você precisa, se isso vai te fazer um pai melhor e um marido melhor, você acha que está faltando um empurrãozinho, você pode clicar aqui embaixo, o link está bem aí na descrição, vai cair direto. Você não precisa comprar de cara, você pode assistir a aula que eu tenho. Tem uma aula grátis lá nessa página que você vai clicar aqui, você vai cair lá, tem uma aula grátis de mais de 1 hora. E aí você assiste lá e vê se é realmente o que você está esperando, o que você acha. Se for, vai ser um prazer, né, te receber lá dentro. Então, qual que é o problema, né? Antes da gente entender como é que a gente faz para não ser preguiçoso, ou como é que a gente faz para não ter um filho preguiçoso, quais são os problemas da preguiça, né? Quando a gente foge de alguma coisa, no caso aqui a gente está tentando fugir da preguiça, a gente foge dela porque, obviamente, ela tem uma série de consequências ruins, né? Ninguém faz alguma coisa difícil se não for para ou se livrar de alguma coisa ruim ou para alcançar um bem muito grande, né? Não faz sentido você fazer um negócio difícil sem ter nenhum tipo de benefício por trás. Então, quais são os problemas da preguiça? São vários, né? A preguiça é um negócio que te deixa completamente destruído na vida, né? No mundo real. No fundo, quando ninguém consegue contar com você, você acaba virando um peso e tudo, a coisa vai virar uma bola de neve, né? Sua vida vira uma confusão sem fim. Mas eu consegui listar aqui alguns dos problemas e eu queria que você, né, raciocinasse aí comigo, né, conforme eu vou falando, se isso aconteceu com você e se aconteceu, de fato você vai precisar colocar algumas coisas em prática e a gente vai falar depois, beleza? Primeiro problema na preguiça, né, nos nossos filhos, é uma eterna frustração. Porque absolutamente nada vai acontecer na vida dele. Vai ser uma espécie de espectador da vida, né? E aí, quando ele chegar lá Quando é criança, tudo bem, né? Não espera nada da vida. Mas quando chegar lá na adolescência, ele vai ser meio que um inútil. E aí ele vai... Ninguém vai se interessar por ele. Na hora dele fazer amigos vai ser mais difícil. Na hora dele ser, né, escolhido no time de futebol, ninguém vai escolher ele. Na hora dele arrumar uma namoradinha, ninguém vai querer namorar com ele. Afinal de contas, ele é um merda, né? No final das contas é isso. Então, uma frustração que não passa, né? Enquanto ele não conseguir ser uma pessoa um pouco mais útil, absolutamente ninguém vai querer estar perto, né, do seu filho. O outro problema, ele vira um profissional na arte de dar desculpas. A pessoa, quando é muito preguiçosa, ela tem por hábito, para tirar o peso das próprias costas, né, para tentar ressignificar todos esses problemas que o mundo traz para ele começa a dar um monte de desculpa. Ah, não, mas é porque o pessoal lá do futebol é ruim comigo. Ah, não, porque a fulaninha que eu pedi lá, eu chamei para sair e tal, ela é babaca. Ah, não, porque o pessoal do meu colégio é tudo filha da puta, ninguém vale nada, os professores são todos babacas. Então, assim, o problema, ele vira a única pessoa no mundo que não tem defeito, né? Ele começa a colocar defeito em todo mundo é culpado, menos ele, da própria inutilidade dele. Uma outra coisa que pode ser um problema para uma pessoa preguiçosa é uma tendência a ter dificuldade financeira, né? Por motivos óbvios. Se você é preguiçoso, você não trabalha direito, se tudo que você faz, no caso do seu filho, né? Se o que ele aprende a fazer é fazer o mínimo que precisa ali, meio que para fazer o básico e tal, e só tirar, né? Tirar das costas, jogar a responsabilidade com a barriga ali e tal, faz o mínimo que precisa para ir lidando com isso. A tendência é que você não seja bem remunerado em absolutamente nada que você vai fazer, né? Independente da profissão que você escolha, porque ninguém vai ficar pagando uma pessoa que faz o mínimo, né, de uma forma decente. Então, talvez ele já vai começar a ter esse problema financeiro muito cedo, né? Ninguém vai... Se conseguir emprego, né? Segundo, aqui nós já estamos no 1, 2, 3, agora é o quarto. O mundo não vai corrigir o seu filho com amor como você.
Se você não der um jeito de deixar ele menos preguiçoso ou tentar acabar com a preguiça do seu filho, o mundo vai fazer isso. Só que o mundo vai fazer de um jeito um pouco menos fofo, digamos assim, né? O mundo vai tratar de fazer isso de uma forma extremamente agressiva e o seu filho vai sofrer as consequências disso. Então, é bom que você se atente a isso, né? Nesse caso, se você também for preguiçoso, é bom que você procure um jeito de não ser, para que você não deixe que o mundo faça com seu filho o que ele está fazendo com você, provavelmente, né? Se você é muito preguiçoso, você vai reparar que sua vida geralmente tá uma merda e provavelmente você, né, voltando lá no item de cima, provavelmente você virou um mestre já em dar desculpa, então é um ciclo vicioso que você vai perpetuando, né, pro seu filho. Outro problema, uma péssima reputação, né? Quando a pessoa quando é preguiçosa e ninguém consegue contar com ela para nada, todo mundo conversa, né? Todo mundo fala, todo mundo troca informações sobre o quão é desagradável estar ali com aquela pessoa. Inclusive, existe um conceito, né, de dar referência no trabalho, né? Quando a pessoa recebe um currículo, geralmente ela vai olhar ali nos antigos chefes, né, da pessoa para ver se contrata e liga pro outro, fala, fulano, ó, tô com o currículo do fulano aqui e tal, e aí, como é que foi aí o trabalho? Então, cara, tem jeito não, bicho, isso aí é preguiçoso, vai ter que vai funcionar só na base da vara e tal, e aí você já tá com a reputação toda fodida, né? Principalmente se você é de uma cidade pequena. E aí a coisa se espalha muito mais rápido, né? Essa avaliação do trabalho, né, do quão bem uma pessoa trabalha, ela é pública, né? Porque você trabalha na sociedade, na polis. Então, quando você faz uma atividade pública, você vai ser publicamente julgado por aquilo que você faz. Então, nem adianta ficar assim, ah, não, é porque esse povo é fofoqueiro, esse povo é mal intencionado. Não, cara, as pessoas conversam sobre isso, porque no fundo toda a sociedade depende que os seus membros trabalhem direito, porque senão nada funciona, né? É até quase que uma forma de defesa. Então, a sua reputação vai estar um lixo, e a culpa não é porque as pessoas são fofoqueiras, são ruins, é sua. Então a ideia é que você não tenha uma péssima reputação e que você use isso como combustível para não ser preguiçoso, né? Isso, ensinar isso para o seu filho também. Uma sensação de inutilidade constante. Isso aqui é basicamente o resumo do que essa geração mais nova está vivendo. O senso de inutilidade vai dar o vazio no peito que essa molecada está vindo aí. É um vazio que não passa e eles ficam enfiando qualquer merda nesse vazio, né? Enfia jogo, enfia pornografia, enfia qualquer tipo de droga, né? Qualquer tipo de merda para tentar preencher isso daí. Isso não vai funcionar, isso vai só piorar as coisas. Ela precisa deixar de ser inútil, né? E ela só consegue deixar de ser inútil se ela não tem preguiça de fazer alguma coisa que presta. Outra coisa, importantíssima também, muito negligenciado, o pessoal não fala. A pessoa preguiçosa, ela não aprende a ter prazer no descanso. Porque se ela não trabalha direito, se ela não faz nada direito, se ela está sempre fazendo o mínimo possível para não ser chamada atenção e tal, ela está, em tese, né? Se eu for parar para pensar assim num conceito mais amplo, ela está quase sempre descansando. Então, quando é o dia do descanso mesmo, ela fica agitada, ela fica inquieta. Porque tá meio que igual o dia dela, né? O dia dela tá mais ou menos parecido com aquele dia que ela trabalhou. Então, o ideal é que a gente consiga ter dias de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, seja no trabalho, seja na família, seja em qualquer coisa que a gente está fazendo, tudo que a gente faz na vida. E aí no dia de descanso, realmente você descansa a cabeça e aquele descanso, quando você sente que ele é merecido, ele não só descansa o seu corpo, mas ele descansa a sua alma. Porque você sente que você merece aquilo, então você consegue realmente relaxar muito mais. Né? Então esse é um problema que a pessoa preguiçosa tem. Ela nunca vai sentir esse prazer no descanso como uma pessoa que trabalha muito e que se dedica muito para todo mundo. Então esse é um outro problema. E o último que eu listei aqui é uma futura esposa completamente infeliz, um casamento infeliz e uma vida de merda. Né? Isso tudo vem num pacote só, porque uma pessoa preguiçosa, como ela faz sempre o mínimo para que ninguém enche o saco dela, ela vai chegar num ponto que ninguém aguenta mais dentro de casa até, né? Por mais que a esposa ame, por mais que, né, que tenha
um acolhimento e tal, isso chega uma hora que cansa, né? Então, o casamento, a esposa até começa a perder o respeito e admiração pelo marido, porque o marido só faz o mínimo possível, não faz nada que presta. O casamento vai pra merda, né? E a vida do cara vai ser um inferno e ele vai, de novo, né? Vai culpar todo mundo em volta ao invés dele mesmo. Então, esse é basicamente os porquês que você devia prestar muita atenção sobre essa questão de preguiça, tanto para você quanto para o seu filho, né? E aí, é claro, né, a gente precisa, já que a gente, né, começou a reparar esses pontos, um por um e tal, beleza, isso aqui é um problema, tá? E como é que a gente evita isso? Eu trouxe aqui três coisas importantes. Obviamente, não dá para a gente esgotar tudo num único podcast, daria talvez um curso inteiro só sobre preguiça, né? Mas essas três coisas aqui, se você consegue colocar isso na prática, se você consegue passar isso para o seu filho, a sua vida vai melhorar substancialmente. Então eu queria muito que você ouvisse com muita atenção, fizesse as anotações e tal, anotasse aí, porque realmente isso aqui vai fazer muita diferença. Eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque eu falei, né, bem no começo do episódio, eu tenho uma tendência para preguiça que é natural para mim, né? Então eu precisei realmente me colocar ativamente para fora disso. E como é que eu fiz isso? Eu fiz exatamente dessas três formas aqui. Eu gostaria muito que você prestasse muita atenção. O primeiro de tudo é uma atividade física, né? É ser ativo. Quando, quando você vai reparar, é dificilmente, né? Você olha um pai com um filho na rua, você bate o olho, você sabe exatamente como é o estilo de vida daqueles dois ali, né? As crianças hoje em dia estão mais obesas, estão mais paradas, estão mais jogadas em tela, estão mais largadas e tal. Quando você insere atividade física, primeiro, né, a criança mesmo, a única função, na verdade são duas, né? A criança tem duas funções na vida. O trabalho dela é esse. O primeiro é brincar o máximo possível. Correr, brincar, pular, saltar, fazer tudo quanto é estripulia física, né? Meninos, principalmente. Meninos precisam gastar muita energia. O corpo do homem, do menino, do homem, do jovem masculino, ele não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para fazer força. Então, toda vez que você priva o seu filho desse tipo de coisa, você, na verdade, está defraudando o seu filho. Você está sendo negligente com ele. Isso também é uma consequência da preguiça, né? Se você não faz o que tem que ser feito, seu filho também não vai fazer. E tem um vídeo que o pessoal sempre fica me mandando, né? Um vídeo muito legal, que eu já tinha visto algumas vezes, e vira e mexe alguém me manda de novo. É um pai, assim, ele tá filmando, né? Ele começa filmando já o menino fora do carrinho. O menino deve ter uns 5 anos. E esse pai, aparentemente, ele ia correr todo dia no mesmo horário com o filho num carrinho. Deve ser um carrinho projetado para isso, né? Então ele ia fazer a corrida dele com o menino no carrinho e mantinha a rotina ali. O menino via o pai correndo todos os dias. Nesse dia, o menino pediu para descer e para correr com o pai. E aí que o pai começa a filmar. Fala assim: "Ei, filho, você quis descer do carrinho, né, para correr?" Eu quero correr com você, papai." "Não, é por quê?" Fala: "Não, porque eu quero ficar muito forte igual você." Aí ele faz o muque assim, né, contrai o bíceps assim, fala assim: "Mas ainda não deu o pump, né? Ainda não deu o pump, eu preciso correr mais." Aí o pai morre de rir, tem que correr mais, filho. Aí o pai assim: "Pai, eu posso correr 2 vezes por dia para ficar forte mais rápido?" E, tipo, na lógica do menino, ele quer ficar igual o pai, ele vai fazer o que for preciso fazer. Então você vê que naturalmente ele tomou gosto pela atividade física, né? E aí é muito importante que você entenda que não importa muito, né? Principalmente quando é muito criança, não importa muito exatamente qual é a atividade física que o seu filho vai fazer. O importante é que ele goste, né? A primeira coisa, né? Porque nem mesmo a gente, adulto, né, que tem uma força de vontade muito maior, nem mesmo a gente consegue ter uma rotina desagradável durante muito tempo. Então, quantas vezes você aí que detesta academia, né? Geralmente tem muita gente que detesta, mas faz assim mesmo porque geralmente é o mais comum, né? Eu preciso fazer exercício, o que eu vou fazer? Academia. E não consegue fazer porque detesta. Então, é muito legal que você tente entender qual é a atividade que seu filho gosta e para isso acontecer, é legal você tentar várias.
coloca ele em várias. Bota ele no jiu-jitsu, bota ele no futebol, bota ele, não precisa ser tudo ao mesmo tempo, né, obviamente, mas faz ele experimentar várias coisas, tenta mostrar isso para ele na televisão. O Rafa, ele já assiste muito comigo futebol americano, né, o Heitor também. Os dois já gostam muito de futebol americano. É mais difícil praticar isso, né, aqui, né, no interiorzão de Minas, mas é uma coisa que eu posso fazer com eles em breve. Então já posso, né, tem umas coisas que dá para fazer e isso desperta, isso abre portas para outros esportes também, obviamente, né? Então é legal que eles tenham, não fica se prendendo demais, né? Às vezes tem muito pai que às vezes, pô, o pai é faixa preta de jiu-jitsu, dá aula de jiu-jitsu, tem uma escolinha de futebol e tal, então o menino tem que fazer aquilo ali daquele jeito e tal. Cara, às vezes ele não gosta daquilo ali, então tenta ser menos rígido em relação a isso. O que ele gostar mais de fazer, deixa ele fazer, e aí o importante é que ele consiga fazer durante muito tempo, né? Essa atividade física vai manter ele sempre querendo fazer mais atividade física. É sempre assim, né? O preguiçoso geralmente é o cara que menos faz. Se você for parar para pensar, né? O cara que está muito cansado de atividade física vai querer fazer menos. É o contrário. Quanto mais inativo você é, e as crianças, né, o jovem vai ser assim também, mais ele vai querer continuar na inércia, né? A inércia ela é uma lei universal, vale para qualquer coisa, inclusive para a gente. Então, fica atento com isso daí. Se você não faz nenhuma atividade física, não tem o hábito, não gosta, não é... Cara, pensa com calma isso aí, se vale a pena continuar, né, vivendo desse jeito. Segunda dica, né, de como você tentar não ter um filho preguiçoso, e aí também como não ser preguiçoso, é você ter o hábito de se desafiar com frequência. E aí eu queria trazer também uma reflexão, porque agora, agora com esse negócio do Pablo Marçal, né, o cara tá viralizando todo dia com essas frases, cada hora com mais absurda que a outra, né? Então eu tenho que fazer um disclaimer aqui, porque tem esse negócio aí, não, você tem que sair da zona de conforto, sair da zona de conforto. É um papo meio antigo já de coach, né? Que ninguém aguenta mais ouvir esse tipo de coisa. Inclusive porque essa expressão ela tá errada, né? Sair da zona de conforto é um problema. O ideal que você precisa fazer, que você precisa tentar, e aí sim o hábito de se desafiar, ele vai nesse sentido, é você ampliar a sua zona de conforto. É você conseguir ficar confortável fazendo mais coisas. Tem o Jordan Peterson, né, que é um psicólogo canadense, tudo que ele fala, tudo que ele analisa, tudo que passa pela mente dele, passa por um prisma de ordem e caos. Isso é basicamente a forma como ele enxerga o mundo. E é uma visão muito interessante e bate muito de frente com essa coisa do coach de sair da zona de conforto, né? Que é, ao contrário disso, você tentar ampliar a sua zona de conforto e continuar lá dentro. O Jordan Peterson tem essa coisa da ordem e do caos. O que é a ordem e o caos para o Jordan Peterson numa perspectiva psicológica? A ordem é o controle. É aquilo que está ordenado, aquilo que está organizado, aquilo que tem rotina, aquilo que está tudo guardadinho na prateleira, cada coisa com seu rótulo organizadinho ali. Isso é a ordem. O caos é o contrário, é a bagunça, é a confusão, o terremoto, é o maremoto e tal. O que acontece na visão do Peterson em relação a essas coisas? Você não pode viver eternamente na ordem e nem ir para o extremo demais da ordem. Um extremo de ordem, você começa a ficar chato e, às vezes, mais do que isso, paranoico. Né? A paranoia ela é um tipo de sentimento que acontece quando você quer ordenar tudo. Então você fica, qualquer coisa que está 1 centímetro fora, você já se estressa, se incomoda e tal. Então a ordem demais, ela vai trazer problema. Em compensação, o caos demais, ele vai trazer problema também, porque vai ficar uma coisa meio niilista, né? Vai ficar uma vida sem pé nem cabeça, tudo zoneado. Seria uma vida de um caboclo desse da Cracolândia, por exemplo. O caboclo acorda de manhã, ele não tem absolutamente nada para fazer, ele tá na rua, solto, usando droga, e é isso, né? Esse é o caos completo. Tem absolutamente hora para nada, não tem noção nenhuma de higiene, não tem condição de absolutamente nenhum tipo de ordem. Então, qual que é a ideia do Jordan Peterson para a gente levar a vida de uma forma legal? É a gente ter momentos onde a gente prioriza a ordem, então a gente
a gente tem a nossa vida mais ou menos ordenada, beleza, joia, um tipo de organização, ela é importante. Mas de vez em quando você precisa se aventurar no caos. Você precisa botar o pezinho para fora. Você bota o pezinho para fora daquela ordem e sente um pouco do caos. E aí você vai tentar trazer aquele pedacinho de caos que você está experimentando, você vai tentar trazer ele para dentro da sua ordem. Você vai tentar fazer com que a sua ordem absorva um pouco de caos. E nesse momento você aprendeu uma coisa nova, você adquiriu uma habilidade nova, você fez uma coisa nova, você sentiu que é capaz de fazer uma coisa nova. E, portanto, aí você se tornou uma pessoa com uma zona de conforto maior, né? Toda vez que você começa alguma atividade diferente, uma coisa muito diferente, a última que eu fiz agora foi CrossFit, né? Cara, parece que você virou um débil mental, cara. Parece que você, a vida inteira eu fiz musculação. Mas quando você pisa no CrossFit, absolutamente todos os movimentos, mesmo que sejam movimentos parecidos, absolutamente tudo é diferente, porque o objetivo é diferente, a mecânica é diferente, tudo diferente. Um simples burpee que você faz lá no seu funcional é diferente do que você faz na academia, é diferente do que você faz no CrossFit. Então, o que eu estou fazendo quando eu começo no CrossFit? Eu estou adicionando um pouco de caos ali. E aí eu vou tentar organizar aquele caos ali, que é o CrossFit, aquele monte de informação nova. Vou tentar ordenar aquilo na minha cabeça e pronto, eu expandi a minha zona de conforto. É importante que você tenha o hábito de fazer isso, tá? Aprender coisas novas, estudar coisas novas, fazer coisas novas e, mais do que isso, passar isso para o seu filho. Porque é assim que ele vai deixar de ser um preguiçoso. Porque a própria curiosidade de estar aprendendo coisa nova já vai ser uma espécie de motor para ele. Se ele pegar esse hábito, né, desde novo, isso não vai ser um problema mais para frente. E aí, é claro, quando ele estiver trabalhando e chegar uma nova tecnologia para ele no trabalho, que ele precisar aprender, que ele precisar lidar, que ele precisar fazer alguma outra coisa, que ele precisar mudar de profissão, que ele precisar mudar de setor, cara, isso vai ser muito mais fácil, porque ele já tem ele tem um tipo de conforto em incorporar coisas caóticas. Deu para entender? Beleza, então. Então, agora a gente vai para o terceiro ponto, terceiro e último, né? Trabalhe muito e coloque o seu filho para trabalhar. Isso é muito importante, mesmo que você não precise da remuneração que vai vir do seu filho. É importante que ele tenha o hábito de trabalhar e que tenha o hábito de te ver trabalhando ou indo trabalhar, né? Se você não tem a possibilidade de trabalhar com ele, de levar ele para trabalhar com você, se for o caso, né? É importante que ele saiba que você está indo trabalhar e que é muito importante. E que quando você vai trabalhar, por mais que você está indo, né, para ficar longe dele, para ficar fora de casa, mostrar para ele o quanto é importante que a sua presença esteja lá naquele outro lugar. Porque as pessoas precisam de você lá. Esse tipo de relação com o trabalho vai fazer muito bem para a cabeça dele. O que acontece muitas vezes, né? As pessoas, né, trabalham muito, né? Geralmente, em geral, o brasileiro trabalha muito, mas traz uma carga negativa disso, né? Reclama, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, obviamente, você vai passando de pai para filho, né? Eu lembro quando eu era muito novinho, meu pai trabalhava numa empresa que chamava Mendes Júnior, lá em Macaé, a gente morava lá no estado do Rio ainda, e de vez em quando, nos sábados, o meu pai me levava para trabalhar com ele. Porque no sábado fechava o expediente mais cedo, né? Então, acho que era meio-dia ou meio-dia e meio, alguma coisa assim. E eu adorava, cara. Eu me sentia importante. Eu ia para trabalhar com o meu pai. Mesmo que chegando lá, eu ia sentar num computador qualquer. Na época era aqueles 486, né? Que tinha o fundo preto e as letras de um verde fluorescente, assim. Eu sentava num computador daquele e ia ficar jogando um joguinho qualquer, alguma coisa lá. Mas não era exatamente fazer alguma coisa lá, era ir trabalhar com meu pai. Eu me sentia muito importante, me sentia muito, muito adulto fazendo aquilo. Eu me sentia igual a ele, né? Então, esse sentimento é importante que seu filho tenha. Se você é empreendedor, se você tem uma empresa, inclua seus filhos na rotina da empresa aos poucos, sabe? Mostra para ele o que você faz, mostra para ele que existem tarefas que precisam ser feitas de forma diferente na empresa e vai dando coisas mais simples para ele fazer. Né? Eu lembro da história da Revolta de Atlas, né? Que é um livro da Ayn Rand. É um livro
meio mal escrito e tal, a história é meio... A história é boa, a moral da história é boa, mas ele é muito mal escrito, a Ayn Rand escreve mal pra caramba, os diálogos são meio estranhos e tal, mas ele é um livro bom, assim, né, em termos de mensagem. A protagonista, uma das protagonistas, na verdade são dois, é um casal, a protagonista, a Dani Taggart, ela o livro começa ela já adulta, já sendo CEO da empresa, lá uma empresa de trilho de trem, né, de construção de trem e tal, de ferrovia. Mas ela, em vários momentos, ela tem uns flashbacks assim, e ela conta que ela começou como porteira, né, ficava na guarita lá da empresa e foi crescendo lá dentro. Isso porque a empresa era do avô dela. Então, assim, uma mensagem legal que esse livro traz e que grandes empreendedores, grandes pessoas que levam a sério o trabalho e que querem que o filho leve também, é começar com o filho lá de baixo, né? E para que ele tenha a oportunidade depois de ir aprendendo tudo lá da parte mais tosca, digamos assim, mais física, mais simples da empresa e consiga depois ir subindo para a parte mais intelectual, estratégica e tal. Se você pega o seu filho, né, obviamente, bota ele num cargo, né, para ser gerente do seu restaurante, da sua padaria, sem ele ter nenhuma capacidade para isso, o que você vai fazer é que você vai perder seus funcionários. Né? Eles vão perder o respeito por você e pelo seu filho. Então não é legal que isso aconteça. Tenta colocar ele para ir subindo, né? E aí, desde novinho e tal. Agora, se você é funcionário e não pode levar ele para o trabalho, né? Tem alguma, né, restrição em relação a isso, trabalhe com ele em casa, nessas pequenas coisas de casa, né? Conserta algo, cria alguma coisa, faz alguma coisa manual, inventa alguma moda, cara. Dá um jeito de ser criativo, mostra para ele que existe um mundo que é vivo em volta dele e que ele é parte daquilo ali, que se ele quiser, sei lá, fazer algum brinquedo legal para ele, ele consegue fazer, montando, que seja um Lego. Senta com seu filho e tenta montar uns Lego com ele, mas que ele faça algum trabalho manual dentro de uma perspectiva assim, cara, eu vou construir uma coisa aqui que é legal, vou fazer uma coisa aqui que é útil, que eu consigo brincar, que eu consigo, sabe assim? Esse tipo de coisa é muito importante. E se você fizer isso com frequência, é muito provável que ele entenda que fazer alguma coisa, né, fazer alguma, até no sentido de trabalho, se botar ele para vender, sei lá, limonada na esquina, igual os americanos fazem, né? Isso acaba construindo caráter também, né? E aí eu queria deixar uma dica aqui extra, né? Um plus aqui. Um plus. Que seria uma dica 3.5, né? Não é bem uma 4, mas é um 3.5. Não reclama de cansaço perto do seu filho. E não é que você precisa fingir que não tá cansado, ou que você é super-homem, que não sei o que lá. Mas, cara, mostra que você tá cansado. Puxa, o dia hoje foi puxado, muita coisa pra fazer, muita coisa pra resolver. Papai resolveu muito problema. Papai foi muito útil, fulano precisou do papai, papai conseguiu. Né? E demonstra prazer nisso, cara. Demonstra prazer em chegar no final do seu dia exausto, cansado. Porque, no fundo, é isso, né? A vida é isso. A vida não é o que você faz no domingo à tarde, né? Vendo futebol e tomando cerveja com o pé para cima. Essa é a exceção, né? Isso é o que você faz no descanso. A vida é outra coisa. A vida é exatamente isso aí. É o cansaço, é se entregar, é resolver problema, é ser útil para os outros. Então, tenta mostrar isso pro seu filho quando você consegue fazer isso. Tem um vídeo do Jocko Willink, que é um cara, que é um ex-Navy SEAL, né? Que ele tem muitos livros sobre liderança e tal. Ele fala muito sobre a questão de... Ah, cara, sua vida deu errado, aconteceu alguma coisa, perdeu o emprego, né? Good. Né? A primeira resposta que você tem que dar para a vida, quando chega um problema, ótimo. Então, já que eu perdi o emprego, agora eu tenho. É um papo meio de coach, eu sei, tá? Mas é porque como ele trabalha com liderança, né? Tem toda uma questão corporativa nisso aí. Mas assim, no final das contas, você sabe agora o que você precisa melhorar. Você aprendeu alguma coisa. Você foi mandado embora, se alguém foi honesto o suficiente para falar com você, cara, eu tô te mandando embora por causa disso, disso e disso. Tipo, você não deu conta disso, eu precisava de alguém para resolver isso e você não estava resolvendo. Beleza, você tem uma informação, agora você pode melhorar isso, né? Então faz a mesma coisa quando você chegar em casa cansado. Chegou cansado, tá puto, tá assim, cara, moído, corpo pesado.
todo suado, assim, de calça jeans e não sei o quê, com as botas tudo apertando. Chegou em casa, sentou no sofá. Cara, eu tô fudido. Hoje foi um dia pesadíssimo, trabalhei pra caramba. Ótimo, ótimo. É exatamente assim que a vida de um homem tem que ser. É isso que você devia estar ensinando pro seu filho. Então, cara, não reclama disso perto dele. Porque senão ele vai associar isso com um tipo de problema, né? E se o que é exatamente para ele estar fazendo, ele for ver como um problema, a vida dele vai ter um excesso de conflito, né? Ele vai ficar meio conflitado. Ele vai, caralho, o que é para fazer da minha vida? Todo dia eu tô cansado. Tá cansado é uma merda. Né? Eu aprendi com meu pai. Meu pai reclamava, todo dia tava cansado. Todo dia eu tô cansado também. Puta, minha vida é um saco. Vou beber todo dia. Né? Basicamente isso. Né? E lembra, só tem prazer no descanso aquele que trabalha direito, que trabalha bem. Então, cara, quando você conseguir trabalhar bem, tiver muito cansado, tiver exausto e tiver a oportunidade de mostrar isso pro seu filho, sempre lembra de trazer isso. Ótimo. Hoje foi um puta dia. Puta dia bom. Filho, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a sua função. É você sair de casa e voltar exausto, cheio de problema resolvido, cheio de coisa resolvida. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer hoje. Se você tem algum tipo de sugestão, né, para a gente acrescentar aqui nessas 3 formas de não ter um filho preguiçoso, coloca aqui agora, né, tem uma caixinha aí que aparece para vocês. Eu queria muito que você mandasse esse episódio, né, se te agregou em alguma coisa, te fez bem saber disso daqui. Eu queria que você mandasse para as pessoas, né, que você acha que também vão se beneficiar disso aqui, porque o importante é a gente espalhar esse tipo de mensagem para que a gente não tenha tanto pai preguiçoso, tanto filho preguiçoso, e para que as coisas não vão morro abaixo igual estão indo nos últimos, sei lá, 15 anos, 20 anos, né? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.